Você quer purificar seu coração hoje? Vamos para frente, né? Mas eu preciso sair ali também, né? Glória a Deus, chegou os louvores, já se passaram. Agora nós vamos para a palavra, irmãos. Chegou a hora de vencer, chegou a hora de vencer, irmãos. Vamos para a palavra do Senhor Deus agora. Eu vou guardar essa guitarra e vocês me acompanhem, que agora é a hora mais correta do culto. É a palavra. Agora é a hora do ensinamento da palavra de Deus. Só vou aqui tirar essa extensão para não ficar aqui desmantelado de qualquer jeito, né, irmãos? E nós já vamos para esse cabo de eletrônico aqui, para poder ir para a palavra, né? A glória é de Deus. Deus, Ele está comigo, Ele está com você, porque Ele veio para ligar nós, né? Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo. Por que está mudo? Eu tirei o microfone. Agora deu certo. Glória a Deus, aleluia. Deu tudo certo. Deu tudo certo, tá bom, irmãos? Tem coisas que a gente precisa prestar mais atenção, né? Glória a Deus. Agora é hora sagrada, irmão, é hora da palavra. A Bíblia, pega a Bíblia. É Números, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 35, né?
Nós temos o estudo, aqui já são 21 horas e 10 minutos, né? Estamos atrasados. Estamos atrasados aqui, 21 horas e 10 minutos, glória a Deus, aleluia. Vamos lá. Vamos prosseguirmos com Jesus, Ele está aqui comigo, Ele está com você, Ele é o nosso Senhor, as orações, Deus cuida de nós e salva as nossas vidas. Eu orei da sala, já foi horário lá. né? Glória a Deus, aleluia. Santo é Deus. 1453 anos da era cristã. Hoje vai falar da murmuração do povo, e desta vez quantas vezes esse povo tinha murmurado contra Deus e morria, mas eles não paravam, nem a morte parava eles da murmuração. E dessa vez foi a serpente ardente que picava eles e eles morriam, né? Que situação deles. Eles vêem tantos sinais de Deus, mas sempre estavam murmurando contra Deus e contra Moisés e Arão, né? Ouvindo o cananeu, rei de Arad, o qual habitava no sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel e dele levou alguns prisioneiros. Eles entraram nessa peleja e venceram, levaram alguns de Israel como prisioneiros, né? Então Israel fez um voto ao Senhor e disse: se de fato entregares este povo na minha mão, eu destruirei totalmente as suas cidades. E o Senhor tinha instruído a Israel a fazer isto, embora isto não estivesse sido registrado. Tais mandatos foram dados pelo Senhor desta maneira, devido à grave iniquidade daquele povo. Iniquidade tão má como o incesto, a bestialidade, a homossexualidade, etc. O que significa que eles tinham dado totalmente procuração aos espíritos demoníacos. Em consequência, a sua execução seria como tirar um câncer, né? Glória a Deus, versículo 3. Glória a Deus. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, que foram destruídos totalmente, eles e as suas cidades. E o nome daquele lugar chamou Ormá, né? Tem um acento aqui na. Então, partiram do monte, é o versículo 4. Ora, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. Vamos parar aqui no papo. Perto do extremo do Mar Morto, né? Eles estavam. Glória a Deus, aleluia. O caminho nem sempre é fácil, mas esse dificultoso caminho era de sua própria culpa. Se seus pais tivessem crido no Senhor, eles já teriam chegado na terra prometida há aproximadamente 38 anos atrás. Leitura do versículo 5.
E o povo falou contra Deus, contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto. Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Odiara o maná, né? Viu o pão maná que eles estavam tomando, desrespeito para com Deus, né? Tinha o mesmo coração rebeliado como o de seus pais. Em qualquer lugar que o crente se encontre, e não importa o quão dificultoso pareça ser o caminho, ele não deve queixar-se. Ao fazê-lo, apresenta um grave insulto ao Senhor, e por muitas e várias razões. Devemos dar graças do Senhor e fazê-lo cada dia, independentemente das circunstâncias. Se o caminho for duro, devemos aprender a lição que o Senhor está tentando nos ensinar e lhe pedir que nos liberte, e Ele o fará. Leitura do versículo 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que mordera o povo, e morreu muito o povo de Israel. 7 e 8 também. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que livre de nós, que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. No 8, e disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente e ponha sobre uma haste, e será que viverá todo o mordido que olhar para ela, né? Vamos parar aqui no versículo 8. Olha, aqui diz que o Senhor enviou estas serpentes ardentes, que todos saibam tudo o que acontece ao crente, seja negativo ou positivo, é causado pelo Senhor ou permitido pelo Senhor. Os crentes, nós crentes, né, pertencem ao Senhor. Como tal, Satanás não pode nos fazer nada, a menos que o Senhor o permita. Glória a Deus, aleluia. É a primeira e a única ocasião registrada na qual o povo pediu diretamente pela intercessão de Moisés, né? A serpente quer dizer o pecado e Satanás. Era o motivo da cruz, e a haste era um tipo da cruz. Todos os que olham a Cristo e a cruz têm a sentença da morte anulada, e portanto viverá. Capítulo 9, versículo 9. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo, né? Cobre aproximadamente 400 anos antes o Senhor tinha mostrado a Abraão a maneira da salvação. Seria por meio da morte de uma vítima inocente, ou seja, o Filho de Deus. João 8,36. Foi a Moisés, entretanto, como registrado
aquilo que o Senhor proclamou, o caminho em que o Filho de Deus morreria, seria pela cruz, simbolizada pela serpente em uma haste. Versículo 10. E partiram os filhos de Israel e assentaram acampamento em Obote. 11. E ao partir de Obote, se assentaram nos montes de Igebarim, no deserto que está defronte de Moabe, ao oriente. Versículo 12. E partiram dali, e se assentaram junto ao ribeiro de Zerete. Versículo 13. E dali partiram e se assentaram do outro lado do Arnon, que está no deserto e que se estende defronte dos amorreus, porque Arnon é a fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus. 14. E portanto se diz no livro das batalhas do Senhor, o que fez no Mar Vermelho e nos arroios de Amon. Tal livro não sobreviver na antiguidade. Tal livro não sobreviver na antiguidade. Versículo 15. E a corrente dos arroios que vai parar em Ar e se encosta na fronteira de Moabe. Versículo 16. E dali partiram para Beer. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: ajunta o povo e lhes darei água. Que foi dito que devia cavar para buscar água em lugar de recebê-lo da rocha, demonstrando assim que o fim da jornada no deserto estava por cumprir. E a transição da provisão milagrosa, a provisão natural logo seria feita. Versículo 17. Então cantou Israel este cântico: sobe, ó poço, a ele cantai. Uma grande verdade é nos dada aqui. Problemas, cantai a ele. E fala de cânticos de fé. O livro mais longo na Bíblia, Salmos, entrega-se totalmente à música e o cantar demonstra-nos o alto valor que o Senhor põe nesse tipo de adoração. A Ele cantai. Versículo 18. E tu, poço, o qual cavara os príncipes, que escavara os nobres do povo, e o legislador com os seus bordões. E do deserto se dirigira para Mataná. O estudo vai dizer, o Senhor deu essa direção a Moisés e Moisés deu ao povo, né? Deus instruía Moisés e Moisés instruía o povo. Versículo 19. De Mataná a Naaliel, e de Naaliel a Bamote, e de Bamote, versículo 20, ao vale que está nos campos de Moabe, e ao cume de Písiga, e à vista do deserto, a vitória, né? Versículo 21. Então Israel enviou embaixadores a Sion, rei dos amorreus, dizendo: deixe-nos passar por sua terra, não nos desviaremos pelos lavrados, nem pelas vinhas, não beberemos as águas dos poços pelo caminho principal iremos, até que passemos o teu território. Versículo 23. Mas Sion não deixou passar a Israel
por seu território. Antes ajuntou Sião todo o seu povo e saiu contra Israel no deserto e veio a Jazá e pelejou contra Israel. Versículo 24. Mas Israel o feriu ao fio da espada e tomou a sua terra desde Arnon até Jaboque, até aos filhos de Amon, porque a fronteira dos filhos de Amon era forte, né? Versículo 25. Israel tomou todas estas cidades e habitou Israel em todas as cidades dos amorreus, em Esbom e em todas as suas aldeias. Versículo 26. Porque Esbom era a cidade de Sião, rei dos amorreus, o qual tinha tido guerra antes com o rei de Moabe e tirado-os de seu poder toda a sua terra até Arnon. Fortalecido pelas águas, o estudo vai dizer, dos versículos 26, que eu li anterior, do 26 também. Fortalecido pelas águas do poço escondido, Israel entrou em uma vida de vitória contínua. Sião caiu ante os peregrinos celestiais. Então os amorreus foram lançados fora, e por fim Og, o rei de Bazã, e seu povo foram destruídos até que não ficou ninguém vivo. Aos amorreus tinha sido dados 400 anos, aos quais pudessem se arrepender. Gênesis 15, 16, né? Mas em vão. E Deus, em seu amor à família humana, ordenou a destruição total deste depravado povo. Versículo 27, portanto, diz os que proferem provérbio: venha a Esbom, se edifique e se estabeleça a cidade de Sião. Versículo 28, que fogo saiu de Esbom e uma chama da cidade de Sião, e consumiu a Ara dos Moabitas e os senhores dos altos de Arnon. Com os seguintes versículos declara as jactâncias desses pagões, resultaria em amargura, né? Versículo 29. Ai de ti, Moabe, pereceste, povo de Quemós, pois os seus filhos em fuga e as suas filhas em cativeiro por Sião, rei dos amorreus. Quemós era o deus nacional dos moabitas. 1 Reis 11, 7. Jeremias 48, 7. Pode ir lá que você vai encontrar. Versículo 30. Mas nós Israel, né? Devastamos o reino deles. Pereceu Esbom até Dibom, e destruímos até Nofá, que se estende até Moabe. Versículo 31. E assim Israel habitou na terra dos amorreus, com Deus ao seu lado. Israel não poderia perder. Os amorreus foram aclamados como o povo mais poderoso dessa região. Entretanto, foram totalmente derrotados por Israel. Versículo 32. E enviou Moisés espiar a Jazer e tomara as suas aldeias e lançara fora os amorreus que ali estavam. Vitória sobre Og. Versículo 33. Então voltaram e subiram o caminho de Bazã, e saiu contra eles Og, rei de Bazã, e todo o seu povo para pelejar em Edrei. Og era de raça dos gigantes.
Sendo assim, pela união ímpia de anjos caídos, dos filhos da luz com os filhos das trevas, né? Os filhos da carne com os filhos da igreja, que desviaram e se uniram. Aí veio o gigante, os homens forçosos e perigosos. A interpretação mais correta. É Gênesis 6,4, está lá. Deus diz: não contenderá o meu espírito com a carne, pois a imaginação do homem é má. Destruirei totalmente toda a carne. Era o intento de Satanás poluir a região da qual o Messias em última instância viria. Também era um dos motivos que Deus deu para que fosse destruído todo esse povo. Era raças pervertidas e contaminadas, e pelas razões mencionadas. Versículo 34, então o Senhor disse a Moisés: não tenhais medo, porque em vossas mãos os tenho dado, a ele e a todo o seu povo, e a sua terra, e farás a eles como fizeste a Sião, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Versículo 35 e último. E de tal maneira o ferira a ele e a seus filhos, e a toda a sua gente, sem que ficasse um, e tomara em possessão a terra deles. Israel se entregar à obediência e à fé, a palavra do Senhor é sempre: não tenhais medo. Mas ele só vai falar não tenhais medo para quem age na fé. Minha live apagou, o que aconteceu? Deus, cuide de nós, cuide do Brasil. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja derramada nos nossos corações desde agora para todos sempre. Assim seja. Amém e amém. Povo de Deus, a paz do Senhor.